Olá pessoal do YouTube, como é que é? Daqui é já o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Desta vez vai ser um vídeo diferente, não vai ser sobre jogos ou sobre tops 10 ou 11. Vai ser sobre um tema que eu gosto bastante e também quero abordar aqui no canal. Também não é sobre futebol, mas sim psicologia, como também já devem ter visto no título do vídeo. Bem, eu gosto muito de psicologia. E portanto, eu estudo atualmente também psicologia e gostava de abordar aqui alguns temas que eu estudo e também podem ser interessantes para quem ouve estes vídeos. E é isso. Hoje vou falar de inconformismo e inovação. Então, como toda a gente sabe, como nós sabemos, não é? Como tu sabes, a humanidade vive em grupos, seja de amigos, familiares, e esses grupos procuram manter a estabilidade por meio de regras e normas. E são essas normas que controlam a sociedade. E é por isso que nós podemos dizer que o conformismo é intrínseco, ou seja, está ligado a esses grupos. Ou seja, o conformismo é o quê? O conformismo é uma forma de influência social que resulta do facto de uma pessoa mudar o seu comportamento ou as suas atitudes por efeito da pressão ou influência de um grupo. Logo, nós todos sofremos de um certo conformismo, porque todos nós pertencemos a grupos. E quando existe alguém, e é por isso que quando existe alguém que quebra as normas ou as regras, é criticado, punido ou sancionado. Porém, a história da humanidade ensina-nos que a mudança foi, em grande parte das vezes, feita por pessoas que tinham comportamentos e atitudes que não respeitavam o que era estabelecido como correto e desejável. Como, por exemplo, Nicolau Copérnico, Charles Darwin e Sigmund Freud. Todos eles queriam mudar algo. E na base da mudança está o inconformismo. E é isso que eu vou falar hoje. O inconformismo é a capacidade da pessoa pensar e fazer diferente. Tenho aqui outros exemplos de pessoas inconformistas que também são algumas conhecidas que normalmente as pessoas conhecem e que foram inconformistas. A primeira pessoa é Rosa Parks. Ela ficou conhecida por recusar ceder o lugar a um homem branco no autocarro, tornando-se o rastilho do movimento que foi denominado boicote aos autocarros de Montgomery. Esta senhora hoje, Rosa, é hoje conhecida como a primeira dama dos direitos civis e a mãe do movimento de liberdade por esse ato desafiante. O ato foi não levantar-se para um branco se sentar. Na altura, era impensável. Mas tenho aqui outros exemplos, estes mais conhecidos. O primeiro caso é Nelson Mandela. Nelson Mandela lutou toda a sua vida contra o apartheid, a favor dos direitos de toda a gente, dos negros especialmente. Ele ficou 30 anos preso da sua vida para dar liberdade aos outros, para que os outros fossem livres. Nelson Mandela é muito conhecido por ser uma minoria que lutou contra a maioria e conseguiu vencer no fim. Outro exemplo é Gandhi. Gandhi foi outro homem também que revolucionou, mudou completamente a maneira como nós olhamos para as revoluções. Foi um inconformista desde o primeiro minuto em que viu a sua nação a ser dominada brutalmente por o Império Britânico, e ele simplesmente, muito basicamente, ele lutou, foi preso várias vezes, fez jejuns, ficou muito tempo sem comer. Para quê? Para que o povo, a sua nação, os indianos da Índia tivessem condições, tivessem liberdade e não fossem escravizados. Mais um inconformista que teve sucesso. Não apelou à violência, mas sim, ele como líder de toda aquela Índia, como se fosse um presidente, mesmo não sendo, fazia discurso para as pessoas para não lutarem, para abrandarem, serem amigos de todos, até mesmo daqueles que estavam a ser, aqueles que estavam a escravizar eles. Outro exemplo, este mais recente, é de Steve Jobs.
se tu estás a ver este vídeo num computador portátil ou fixo, mas da forma que tu tens, se tu tens um telemóvel, um tablet, um MP3, mas da forma que tens, é graças a este senhor. Porque sim, já havia, mas não da forma que tu tens hoje, não de uma forma prática. Ele criou coisas que na altura pensou e criou coisas na altura que todos pensavam que era impossível. Desde o rato do computador até mesmo ao touch. Nessa altura toda a gente achava impensável, mas ele fez. E é graças a este senhor, podem agradecê-lo, apesar de infelizmente já estar morto, que nós temos estas condições hoje. Também há, noutro campo, temos Elvis Presley, que mudou definitivamente também a música e a maneira como as pessoas ouviam a música. Elvis Presley, é considerado o pai do rock and roll e é bastante conhecido pela sua dança excêntrica, que fez tantas pessoas dançarem. Também temos Pablo Picasso, que também mudou bastante o mundo da pintura. Picasso foi, digamos, o pai do cubismo e fez com que a concessão, a maneira como nós vemos, a maneira como se vê, estuda e analisa a arte mudasse radicalmente. E no mundo do futebol temos Pep Guardiola, que é definitivamente o homem que revolucionou o futebol da era moderna, neste preciso momento. Muitas das equipas adotam o esquema tático e a estrutura e a mentalidade e a filosofia de jogo que Pep Guardiola usava e usa. Quer dizer, usava quando estava no Barcelona e agora usa no Bayern de Munique. Ora, todas estas pessoas tinham algo em comum. Queriam mudar algo dentro da sua área e mudaram o mundo dentro da sua área. Porém, todos eles também tinham outra coisa em comum. Eram inconformistas, e as pessoas que adotam atitudes inconformistas são frequentemente objeto de crítica social, que vai desde o sarcasmo até à marginalização. Porém, estas minorias, os seus comportamentos e as suas ações que essas minorias fazem, às vezes resultam e muitas vezes são integradas na maioria. E acerca deste efeito que a minoria tem sobre a maioria, houve um psicólogo chamado Sergio Moscovici, que quis saber mais sobre esta influência. E então fez uma experiência, que eu vou passar a dizer qual foi. A experiência foi feita em 1969. A experiência era muito simples. Ora, basicamente, ele levava 6 pessoas, 6 homens, para dentro de uma sala. Eles estavam sentados em cadeiras e à sua frente estava um quadro branco. E à medida que as cores iam passando nesse quadro branco, o que eles tinham de fazer era dizer a cor em voz alta da cor que estavam a ver, ou seja, o nome da cor, ou seja, se passasse amarelo diziam amarelo, verde diziam que era verde, azul azul e por etc. Ora, isto parece a coisa mais simples do mundo, não é? E é mesmo a coisa mais simples do mundo. Se não houvesse aqui algo a prejudicar essa facilidade. Ora, 2 desses 6 homens estavam infiltrados, ou seja, estavam feitos com Serge Moscovici. E então, eles podiam mentir acerca da cor que estavam a ver, ou seja, eles podia estar verde e diziam que estava azul, ou azul e diziam que estava verde. E foi isso que eles fizeram. Eles eram os 2 primeiros a dizer, em voz alta, qual era o nome da cor que estavam a ver. Eram os 2 primeiros. Aquilo era de uma sequência, eles eram os 2 primeiros. E o que é certo é que quando eles diziam os dois, ambos diziam convictamente, de uma forma clara, inabalável, com certeza, que era verde, 8,4% das pessoas diziam que era verde. Mesmo que estivesse a ver azul e fosse azul. Porém, quando havia dúvida, quando havia discórdia, ou seja, um destes 2 homens dizia que era verde e o outro dizia que era azul, 0% das outras pessoas dizia que era verde. Ou seja, 0% das pessoas mudavam a sua opinião e a sua certeza, porque havia dúvida. Ou seja, a consciência das respostas da minoria é condição de influência sobre a maioria. Talvez porque intensifica o conflito com a maioria. Então esta experiência mostra-nos que para que uma minoria seja atuante,
ou seja, que atue sobre a maioria, tente ser coerente e consistente, forte e convicta nas respostas e comportamentos. Basta haver uma pequena divisão na minoria para que não tenha a atenção da maioria e até possa mesmo ser desprezada. Fala-se de inovação quando a minoria quer mudar a maioria. E esta tentativa de mudança de comportamento é sempre pacífica e não visa o desrespeito, mas apenas apresenta propostas alternativas. Bem, eu posso mostrar aqui alguns exemplos do que eu estou a falar. Por exemplo, os piercings, as tatuagens, o travestismo, também o feminismo, um grande movimento da década de 30, 40, o ecologismo, e os hippies, que é também um movimento da década de 70, 80, 60. Ora, esta inovação ocorre quando há conflitos, ou seja, quando alguém dentro da maioria fica descontente com algo, é nestes momentos que a maioria, uma pessoa, seja um grupo de pessoas, vai se afastar e vai pensar na resposta ao problema que encontraram na maioria. E para acabar com o vídeo, que o vídeo já está a ficar muito longo, vou apenas ler uma frase de Martin Luther King, outra grande personalidade, outra grande minoria que deu grande parte de si pelos outros. Ele disse: quase sempre minorias criativas e dedicadas tornam o mundo melhor. E esta frase é verdadeira, até pelo aquilo que eu mostrei ao longo deste vídeo e o que disse ao longo deste vídeo, mostra que as minorias mudam o mundo. E mesmo para acabar, vou mostrar uma publicidade da Apple, uma propaganda de 1997, que mostra bem tudo aquilo que eu disse. Portanto, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Ponham um like se gostarem, partilhem e fiquem bem. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them. About the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. While some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.